Juliana Gatti Rodrigues é especialista em design para a sustentabilidade, mestre em conservação da biodiversidade pelo Instituto de Pesquisa Ecológica, idealizadora e diretora executiva do Instituto Árvores Vivas, uma organização que promove o direito de crianças e adolescentes a ambientes limpos, saudáveis e sustentáveis. Ela desenvolve programas e projetos de educação ambiental e climática em parceria com entidades de área de saúde, educação e cultura. É coautora dos livros e cartas Natureza Fora da Caixinha. Muito prazer, Juliana, que lhe recebemos. A palavra toda sua. Gratidão, Jairo. Gratidão a todos e todas vocês que estão aqui hoje, né, nessa tarde, participando do congresso já há alguns dias, né, fazendo aí todo um esforço de agenda, de energia, para nutrir o saber, nutrir a alma, o espírito, para a gente ter ações cada vez mais coerentes, consistentes, né? Eu fico muito feliz pelo convite, agradeço imensamente a Marlene por sempre, né, também trazer essa oportunidade para eu falar com vocês. E eu não sei quantos de vocês já assistiram, tão disponíveis, eu imagino, online, né, as apresentações que eu já fiz anteriormente, para complementar um pouquinho do que eu vou trazer aqui hoje para vocês. Mas mais do que também, eu vou apresentar alguns vídeos, a gente vai olhar para umas questões de sensibilização, como é que a gente compreende essa relação com a natureza que somos, né? Porque nós não somos a parte do planeta, organismo vivo Terra. Somos um com esse planeta, somos um com o ambiente onde a gente vive, as nossas atitudes, as nossas escolhas, a nossa visão de mundo do que a gente quer construir juntos, na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso bairro, é o que faz a diferença para o futuro das crianças, dos adolescentes, das novas gerações que vão vir, que já estão sentindo impactos de escolhas não tão sustentáveis que a gente tem feito, né, ao longo das últimas décadas, quiçá o último século, né, conforme tem se provado por pesquisas científicas. Então, eu quero que também vocês se sintam super à vontade de trazer, eu vou mostrar abrir com um vídeo. Só para falar uma coisa muito importante. Essa daqui é uma imagem da base do mais antigo pau-brasil que existe no nosso país preservado. Quem sabe reconhecer um pau-brasil assim, de bater o olho, passar do lado? Deixa eu ver quantas pessoas. 2. Pelas folhas. Mas passou, observou, sabe reconhecer? Ah, que bom, não são poucos, ó, tem uma porcentagenzinha aí. Vamos fazer quero ver, de fato, vai, levanta a mão, quem consegue? 1, 2, 3, 4, né, gente, ó, 4. Nossa sala deve ter uns 20 e pouco, né? Então tá bom aí, precisamos aprender. Por que o pau-brasil? Só para trazer um parênteses, né? Pau-brasil, árvore que dá o nome ao nosso país, né? Patrimônio histórico, cultural, ambiental, patrimônio de um bem maior, que é o nosso registro mais importante como comunidade brasileira, né, que somos, e pouquíssimas pessoas sabem reconhecer. E, além disso, é uma árvore que passou por um extermínio, né? Ela foi extremamente... O primeiro ciclo econômico, entre aspas, né, exploratório no nosso país foi a extração dessa árvore para aproveitar a pigmentação da madeira vermelha para fazer o tingimento de tecidos. Era um mercado paralelo dos pigmentos, né, de tingimento de tecidos. Então, quando a gente vê aquelas imagens, aquelas pinturas dos reinados, dos impérios, os mantos vermelhos, aquilo tudo muito era tingido com a madeira do pau-brasil. Tá? E imaginem que eram árvores, se a gente vê as imagens históricas de registro dos naturalistas que acompanharam, né, as expedições, as ocupações, né, nos territórios, principalmente do sul global, eram árvores, né, a nossa floresta, o bioma Mata Atlântica, que só sobrou 7% de tudo que era a Mata Atlântica, que ocupava a costa inteira brasileira, só temos 7%. Né? Que absurdo, onde a gente chegou. Essa árvore é uma das espécies, né, que habitam a Mata Atlântica, isso é uma árvore criticamente ameaçada, né? Ela não quase chegou a vias de extinção. Um outro uso que fizeram também da madeira do pau-brasil foi arcos de violino. Então também se plantavam, né, hoje se plantam até pau-brasil para pegar a madeira para fazer arcos de violino. Então é muito importante que a gente reconheça e preserve árvores antigas, árvores que contam a nossa história.
trate de, se a gente não conhece, construir essa oportunidade. Poxa, é uma coisinha para pôr na minha lista. Quero aprender a reconhecer, quero observar e apreciar, saber se tem alguma perto da minha casa. Se não tiver, será que o território onde eu vivo, será que a cidade onde eu vivo é uma área original de ocorrência do pau-brasil? Ele normalmente, naturalmente, ocorreria do Rio de Janeiro até o Nordeste, até Pernambuco, com 3 regiões de grupos maiores. A região do Rio de Janeiro é um grupo que estão definindo uma nova espécie, o gênero hoje é pau-brasília, tá? Essa espécie do Rio de Janeiro, aí tem uma outra espécie sul da Bahia e outra espécie ali na região de Pernambuco. Então parece que estão conseguindo os botânicos separar em 3 espécies de pau-brasil. Então é muito legal se vocês vêm dessas regiões no Brasil, né, no nosso país, se vocês passam e visitam esses lugares, terem a oportunidade de conhecer e apreciar a árvore nesses territórios. E é óbvio, como é uma árvore símbolo, ela é facilmente encontrada em vários outros espaços, mesmo não aqueles de ocorrência natural. Então essa daqui eu quis trazer como uma homenagem de meta, de visão, de objetivo nosso. A gente quer que mais árvores cheguem a viver, tanto quanto essa, que é uma árvore milenar, né? Então queremos que as nossas atitudes, a nossa coerência, a nossa visão e imaginário do futuro se concretize em áreas preservadas, protegidas, espécies cuidadas, valorizadas por toda a comunidade brasileira. Então acho que é meio isso porque que eu escolhi essa imagem, tá bom? Esse aqui é um vídeo que vai fazer a gente se conectar, então, com essa natureza que somos. Semana passada, 2 semanas atrás, acho que semana passada, na verdade, foi o Dia Mundial dos Oceanos, né? E o oceano é como o nosso sangue, né, correndo nas veias do planeta, é o que sustenta, as águas sustentam as relações equilibradas, né, de conexão entre todos os territórios, entre todos os biomas. É dali que emerge toda a vida e que evoluiu até o ponto do que a gente conhece hoje. E os fitoplânctons, as algas, a biomassa e a diversidade de espécies do oceano é muito importante para a nossa regulação dessa saúde planetária, né? Se o planeta não está saudável, se o oceano também não estiver saudável, não tiver áreas protegidas, preservadas, cuidadas, a gente também vai ter uma série de disrupção, uma quebra do equilíbrio dos ecossistemas do nosso planeta muito sério. Então aqui é um vídeo assim para trazer esse valor de conexão para vocês. E eu vou aproveitar para falar também que saiu quem gosta de documentários de natureza, que é uma atividade super legal para fazer em família, né, para estimular, comprar livros que tenham imagens de fotografia dos biomas, da fauna, da biodiversidade brasileira. Isso é uma estratégia muito legal. Eu tenho um livro, o que moldou muito da minha própria experiência foi moldada por o exemplo direto, prático de conviver e aprender na natureza com meus avós, com meus pais. Então, meus avós tinham um sítio no interior, eu ia todo final de semana com eles. Sou nascida aqui em São Paulo, mas ia para essa cidadezinha chamada Tietê. E lá era um terreno, não era grande, era 3.000 metros quadrados, pequeno, assim, para uma área comparado com uma fazenda, né? Realmente uma casa de campo que tinha seu pomar, tinha sua horta, tinha as galinhas, o meu avô criava fazão. Então eu aprendia com ele ali como pegar os ovos, como pôr na chocadeira, como algumas frutinhas a gente podia deixar para os passarinhos, outras a gente protegia para colher mais tarde, com saquinhos, o momento de colher as frutas no pé de moranguinho, e observando as flores, ouvindo os passarinhos. Cada passarinho tinha um canto diferente, presta atenção, um jeito carinhoso, um jeito sutil de fazer essa experiência ser encantadora, né? E é esse encantamento, quando aqui em São Paulo, desde os meus 6 meses de idade, eu ganhei um livro do Sir David Attenborough, A Vida na Terra. E eu, desde pequenininha, com a família, sentada, né, na sala, vendo as páginas dessas imagens de toda a biodiversidade do planeta, né? E me encantando com isso. Por quê? Porque a família estava junto, envolvida naquele momento. Essa é a grande chave de tudo que a gente quer construir
como essência, como inspiração, como encantamento que vai nutrir o resto da vida de todos nós. É esse momento de cuidado, atencioso, carinhoso, vivenciando a experiência juntos. E aí eu vou convidar vocês então para um minutinho fazer uma reflexão de um momento desses que vocês tiveram na vida de vocês. Porque, querendo ou não, a nossa geração teve ainda a oportunidade de ter momentos da nossa vida sem a tecnologia tomando todo o nosso tempo, né? Sem o celular ali, ó. Então, o que a gente fazia quando não fazia assim? Né? O que será que a gente fazia? Então, eu vou pedir para vocês um minutinho fecharem os olhos, se conectar com essa memória. Como é que é essa paisagem? Quem está junto com vocês? Quais são os sons? A temperatura desse lugar? Se vocês estão sentindo texturas, essa textura está tocando em que lugar de vocês? É no pé? É no braço? É na mão? Como é estar nesse lugar, nesse momento? Tem sabores, tem aromas, tem sons. E os sentimentos? Quais são? Guardem esse momento, respirem fundo. Levem ele bem para o centro do coração, vocês construíram esse momento, retomaram esse momento com a mente de vocês. Tragam ele para o centro do peito, no coração. Conectem com o centro de geração de vida, que foi o primeiro lugar aqui pertinho do umbigo, embaixo do umbigo, junto do umbigo. Junte e sinta unir a mente, o coração. E esse primeiro lugar que vocês receberam, que todos nós recebemos alimento pelo nosso centro, aqui debaixo no ventre. Uma respiração profunda. Aí pode aos pouquinhos ir abrindo os olhos. Alguém quer compartilhar? Eu gostaria. Por favor. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uhum. E eu, a partir dos meus 5, 6 anos, eu me lembro que a gente saía para o campo catando guavira. Não sei se alguém conhece aqui, é uma frutinha pequenininha, uma delícia. A geração de hoje não gosta. Mas, assim, fantástico. A gente não tinha medo de entrar no mato, de encher baldes com guavira. Uhum. E, assim, depois, dali, normalmente a gente ia tomar banho de córrego, né? Córrego, não é rio, né? Sim. E esses banhos, podia estar frio, calor, a gente entrava mesmo, aquele monte, porque a minha irmã mais velha, sua caçula, de 8, e a minha irmã teve 7. E então nós fomos criados assim como até irmãos. Nossa. E foi assim lindo, maravilhoso, uma infância fantástica, foi terrível. Que bom. Adorei saber. Pulava dentro dos córregos. Tudo junto. Maravilhoso, fantástico, era isso. Obrigada. Seu nome qual é? Elizabeth. Elizabeth. Beth, prazer. Obrigada por compartilhar. Alguém mais? Que o pessoal Calma. chama de Seu nome, por favor. Guabiroba. Guabiroba, é parecida. Ah, então você primeiro que levantou a mão. Leandro. Leandro da onde? Chapecó. Chapecó. Eu até os meus 22 anos eu fui um caçador. Nossa. Nós caçávamos muito. Matávamos mesmo, caçávamos com espingarda, né? Nossa região é uma cultura, a cultura da nossa casa era. E assim, a minha conexão com a natureza às vezes, nessa época, era de caçar para comer, comíamos, né? Mas era uma relação assim, parecia que a natureza estava ali só para servir, ou não sei, assim, eu não sei explicar exatamente, né? Como é que era o intuito, mas a gente tinha arma, a gente caçava. Eu adoro tudo que envolve a natureza, né? Mas aí essa consciência realmente foi acontecendo, né? E a gente foi assim, fui transmitindo isso para os meus filhos, né? Da preservação, a gente tem uma chácara, tinha uma chácara, virou um loteamento. Infelizmente acontecem, né? Pelas áreas. Mas assim, a gente preserva lá, a gente plantou, fez um plantio de árvores, agora a gente tem lá jacu, a gente tem uma cutia que está vindo lá, que a gente conseguiu ver. Então agora tem alguns animais que estão vindo mais próximos, assim, né? Né, foi a espingarda, não tem mais arma, mas eu acho assim, foi um processo. É um processo. Uma cultura, né? Claro. Que veio e que agora foi embora. Muito bom isso que você trouxe porque as pessoas, né, lógico, a gente entende o conflito, né, que tem, é uma prática que era uma prática vista como
natural, né, das comunidades. A gente tem uma história evolutiva do ser humano, né, nos espaços de natureza em que nós efetivamente fomos caçadores para sobreviver, né? Então isso não é da onde veio isso, que maluquice. Não, é histórico no nosso processo evolutivo. Quando a humanidade, os primeiros humanos chegaram na América do Sul, nas Américas, a gente tinha a megafauna. Não sei se vocês já ouviram falar dessa. Já foram em museu de zoologia, né, museu de história natural, e aí tem a preguiça gigante, o tigre com dentes de sabre, né? Todos esses animais conviviam no mesmo período conosco. E eles chegaram à extinção porque o homem os caçou até chegar à extinção. O homem extinguiu a megafauna, né? Por matar para se alimentar. Mas não era uma questão de cidades, foi o que aconteceu naturalmente naquele momento, né? Então o homem realmente foi transformando a paisagem e o ambiente, como a gente tem transformado até agora. Nossas ações, elas impactam. Aí, a partir do momento que a gente tem consciência do que as nossas ações criam de impacto, a gente não pode mais agir da mesma forma, né? A consciência, ela traz necessariamente um questionamento, né? E promovem uma mudança. Então, a gente precisa cada vez mais nos nutrir dessa consciência para ajudar a gente a fazer mudanças, né? Os fundadores dessa instituição onde eu fiz o meu mestrado, que se chama IP, né, que é o Instituto de Pesquisas Ecológicas, o Cláudio e a Suzana Pádua, os pais deles, os avós deles, eram caçadores dos Big Five, né, de viajar para realmente... Então, assim, eram pessoas que viram e tinham essa cultura dentro da família deles, falaram, não, calma aí, né? Não é bem isso. E eles foram responsáveis por fundar e criar vários parques nacionais de áreas protegidas, unidades de conservação no nosso país, até hoje, né? Uma das principais organizações de conservação da biodiversidade no nosso país. Então, para vocês verem como uma experiência como essa, né, que o Leandro trouxe, transformou completamente o impacto que as gerações futuras, né, do Cláudio e da Suzana e de tantas pessoas que participam da organização que eles criaram, mudam, né, o perfil delas de ação no mundo. Então, às vezes, esse lugar que cria a partir da consciência alguma dor, alguma coisa de, nossa, como é que eu faço diferente a partir de agora, né? Não quero mais aquela realidade. Às vezes, isso transforma o impacto num volume exponencial, né, de mudança. Então, você está criando uma reserva, né? Você está trazendo a biodiversidade de volta, acolhendo de volta a fauna. Então, isso é muito legal. Obrigada por partilhar. Alguém mais? Eu vou, Nete. Então, as minhas melhores lembranças da natureza, eu nasci bem no interiorzão, no costão da Serra do Rio do Rastro. Sei. Um vale assim muito bonito que tem uma vista, uma estrada que leva para a serra na rodovia. E a lembrança assim que eu mais tenho é que a gente tomava muito banho de rio e a gente era livre, né? Fazíamos todas as brincadeiras. E numa distância, tínhamos um rio que vinha por trás da casa, Olha. Um pequeno córrego que passava bem rente assim o terreno e mais um outro rio que passava mais adiante. E as nossas brincadeiras eram geralmente assim, ó. E o meu pai também caçava passarinhos nessa época. Eram os passarinhos, caçava para comer realmente, não era nem por diversão. Caçava sabiá, tico-tico, aqueles passarinhos para assim, comer. Para comer. Uau. Pombinha, coisas assim. Então, mas assim, o que mais eu lembro é da gente estar livre nesses lugares e poder ter aquela natureza, aquela água limpa para poder curtir. Muito lindo. E éramos em bastante irmãos, então a diversão era garantida. Sim. Muito bom, adorei. Aprontávamos bastante. Muito lindo. Cada paisagem aí, ó, do país se somando. Quem mais quer compartilhar? Por favor. A minha infância foi criada no interior, sempre com o rio. Meu avô era madeireiro, meu pai era madeireiro, eu sou madeireiro, meu filho é madeireiro. Certo. Vamos lá. Acabou. Nós passamos toda a era do Pinheiro, sempre derrubando Pinheiro, depois acabaram com Pinheiro. Que cidade, que região? Videira, Santa Catarina. Santa Catarina, sim. Foi a Imbuia, e daí não tinha mais, daí veio... Palmas aí próximo, né? Eu me lembro, na infância,
a serraria lá, a serragem ia tudo pro rio. Nossa. Nós ia brincar dentro do rio, fazia dunas de serragem. Dunas de serragem. E aquilo era normal. Né? Sim. Aquela ali era assim, a outra era tudo, parava no rio lá, né? De repente mudou as leis, né? Nossa, aquilo foi um baque, não sabia o que fazer. Ou dói no bolso ou na cabeça. Hoje, aquilo lá, hoje, a serragem, o resíduo, é tudo vendido, né? Vai tudo para biomassa. Né? Faz briquete, tem um monte de coisa. Então, se aquela época tivesse aquilo lá, tinha salvado muito o rio. Hoje, se eu vou lá, até hoje tem serragem nos rios lá. Nossa. É coisa de 40 anos atrás, assim, né? E agora o funcionamento da madeira é por reflorestamento. Hoje é só pinos, né? Então daí veio a lei, né? Nossa, aquilo foi um baque, né? Que tinha que começar com o reflorestamento. Né? E a lei, ela é o mínimo do mínimo, Sim. sabe? Então, se a gente, na verdade, tem consciência, a gente faz muito mais do que a lei pede. Esse seria o ideal, né? Porque a lei é assim, ó, por favor, respeite pelo menos isso, por favor. Mas quando a gente tem consciência, tem que fazer 10 vezes mais, se puder. Eu participei do processo dos primeiros reflorestamentos, que passava fogo e tudo, né? Para plantar o pinos, né? Hoje, na nossa empresa, a gente coloca o trator, vai lá e amontoa e não queima mais, né? Não queima mais. Tá melhorando. Não precisa ninguém me explicar, mas A minha vida foi isso. O araucária, né, que é uma espécie endêmica brasileira, araucária angustifolia. Existem araucárias no mundo inteiro. Elas são plantas, árvores que existiram na época da época que os dinossauros ocupavam o planeta. Então imagine, foram extintos os dinossauros, mas as araucárias continuaram, né? As samambaias, que são anteriores. Então essas espécies de vegetais, né, anteriores aos dinossauros, que conviveram com os dinossauros, continuaram, sobreviveram aos processos de extinção, né? E chegaram ocupando de uma maneira, porque elas são assim apinhadas. A floresta de araucária natural, que o sul do Brasil inteiro, principalmente nas áreas de altitude, chegando em São Paulo, indo para Minas, Rio, até Espírito Santo, para dentro do Cerrado, era muita araucária. Meu pai falava que os micos não desciam no chão, era de um pinheiro para o outro. Para comer o pinhão, né? Árvore em risco de extinção, hoje. Igualzinho para o Brasil. Eu vi um videozinho... Proibida de corte. Na época dos calceiros, eles cortavam na região próxima ali, que é Guatambu, e aí esse videozinho o cara tá relatando ali, eu não sei que década era, ele dizia assim, as araucárias intermináveis, ele fala uma linguagem assim que nunca iria acabar. E eles cortavam, vão para a Argentina, né, pelo Rio Uruguai. Que legal, olha essa referência que você está trazendo, nunca vai acabar. E ó, criticamente ameaçada de extinção. Será que a Amazônia nunca vai acabar? Será que a gente vai continuar se dizendo essas frases? Né? Não é assim, gente. Naquela época não tinha maquinário que tem hoje. E tá pior. Não, é que o que acontece, vamos dizer assim, contribuindo, eu acho, né, nesse bate-papo. Porque eu vejo uma realidade que passou pela minha família e era a concepção da natureza da época. Vamos dizer assim, era uma época que tinha muito. Vamos dizer assim, o mato era algo de valor econômico. Meu pai, por exemplo, passou por uma situação, ele herdou da família lá tradicionalmente uma área de terra que ele acabou explorando para construir a casa. Mandou o madeireiro, foi lá e derrubou o mato. Sim. Né? E para ter madeira para construir a casa, fazer as aberturas, para não sei o que, tal. Um tempo depois, uma irmã dele vendeu a terra para um cara lá, o cara comprava porque ele tinha outra área de terra, mas ele só comprava se o meu pai permutasse a terra, porque a terra do meu pai é quem encostava no dele, mas a terra do pai tinha, dentro dos 7 alqueires, tinha 3 alqueires de mato já explorado. Da minha tia tinha 3 alqueires de mato não explorado. Né? Na época o pai pagou 1000 sacas de milho por esse mato. Até hoje o pai diz o seguinte, o mato que não vale nada. Aí eu queria pedir para você... Porque ele explorou, depois ele pagou por esse mato, porque na época tinha valor econômico. Hoje... Tem valor econômico também, é um outro valor, né?
o valor do mercado de carbono, né? Tem outros valores. A floresta em pé vale muito. Para fim comercial, de exploração, Sim. Assim, mas que eu me identifico exatamente com esses locais. Queira ou não queira. Mas eu gosto. Seu nome me desculpa. Porque eu sempre me criei lá fazendo o quê? Cortando madeira. Mas e a sua memória que você trouxe da infância? Eu queria ouvir sua memória que você conectou. Lá nesses matos lá. Era cortando a sua memória? Tá bom. Desculpa, eu não guardei seu nome. Vilmar. E a sua memória qual é? A minha memória é da infância. Passando dentro daqueles rios. Dos rios. Na serragem, é verdade, você falou da serragem. Alguém mais quer falar da sua memória e de alguma, por favor? Minha memória da praia, Na praia. do mar, as pedras, esse contato que você disse, a lembrança é o mar. O mar. E principalmente as pedras, né? Muito bom. Gostei que a gente conseguiu uma paisagem de mar também aqui. Fala. Quando eu ia visitar minha avó no sítio dela. Isso daí pra mim, tipo, das vacas ali. E é uma coisa que eu quero passar pro meu filho também. Sempre eu falo pro meu esposo, eu quero muito comprar uma chácara pra colocar uma vaquinha ali, um cavalo, sabe? Pra ele ter essa sensação com a natureza. Porque hoje a gente moramos numa capital, graças a Deus, Curitiba tem bastante árvore. Sim. Nossa, maravilhoso. Tem bastante parques também. Mas a gente sabe que está muito concreto. E eu também quero passar a natureza para ele, que eu e meu esposo vivemos com os nossos avós, sabe? Com os nossos pais. Muito bom. E adorei também quando fomos semana passada, né, numa festa junina. E foi a primeira vez que ele sentou num pônei. Uma escola super natureza ali. Importante, que bom. Alguém mais? Claro, já. A minha é muito semelhante, né? Tendo de criança, indo de férias para casa da minha avó, na zona rural. É como se eu estivesse vindo agora, né? Trocar de roupa rápido, colocar um short para ir arrancar jabuticaba, sabe? A gente tinha tanta jabuticaba que era até fascinado com aquilo. Mas era tão gostoso, era uma recordação tão boa, sabe? Sim. É como se pudesse voltar e ver minha avó agora e o ambiente, sabe? Que bom. E essas são memórias que vocês agora sabem que ali tem um tesouro, né? Dentro dessa vivência, dessa experiência, como isso impactou a vida de vocês, quem vocês são hoje, como vocês construíram e criaram a vida de vocês a partir dessas experiências, né? Agora imagine a realidade que a gente está vivendo dos nossas crianças e adolescentes que estão nascendo já numa era digital, né? Que é ótima para a tecnologia trazer muitos recursos importantes no avanço de velocidade de resolução de questões que às vezes a gente levava, né, muito tempo para fazer, mas por um outro lado, né, acelerando processos de degradação que não está só ambiental, mas também está interno, também está no processo emocional, também está degradando o processo e a capacidade cognitiva. Porque as crianças, que eles falam a primeira infância, que é do 0 aos 6, né, precisa muito de um investimento de experiências multissensoriais, mexer o corpo com expansividade, precisa criar aprendizagem de toda essa rica ferramenta que é a nossa existência em todos os níveis. Porque são nesses primeiros anos de vida que as curvas de desenvolvimento, de capacidade imunológica, do desenvolvimento auditivo, desenvolvimento de linguagem, da fala, né, o desenvolvimento motor do nosso organismo, ele atinge o pico nesses primeiros 6 anos de vida. Em termos de crescimento neural, cerebral, são no primeiro ano, primeiro 2 anos. Então, assim, essas crianças nunca deveriam ter acesso a telas nesses primeiros 6 anos. Se a gente conseguir, eu sei que é difícil, mas o ideal seria nunca nos primeiros 6 anos ter acesso a telas, para criar oportunidades de desenvolvimento do equipamento humano complexo que somos em todas as suas capacidades mais plenas, mais integrais. Tá? E essa experiência no ambiente livre, essa oportunidade, a gente sabe que foi se reduzindo a área
potencial de convivência social, de exploração, de conhecimento, de criação, de aproveitamento. Vocês pensam quanto que vocês se deslocavam antigamente da casa, né? Então estava ali a casa dos seus pais, quanto que vocês circulavam, né, em relação àquele território, e hoje as crianças circulam quanto? Nada, né? Dentro do quarto o dia inteiro, né? Com a grama artificial. Com a grama artificial. Pode falar. Tu mencionou essa questão de até 6 anos introduzir. Eu acho que depende também um pouco da família, dos pais da criança gostar de natureza. Por Claro. exemplo, eu tenho um neto de 2 anos, desde os 6 meses ele já acompanha gente nas trilhas. Pronto. Trilhas, acampamentos, a gente solta ele na grama descalço, na areia, Sim. fazer o tal do aterramento que eles dizem. Sim. E ele adora tudo. É lógico, é lógico. Com 2 anos. Não tem como não. A criança é a forma mais livre de vivência e troca com... Porque somos natureza. Lembra que eu falei lá no começo? Nós somos. Essa relação ela é intrínseca, é biofílica, é da essência. Qualquer folha para eles é importante, qualquer formiguinha é importante. Sim. Quando meus netos eram pequenos, o encantamento deles era quando a gente descia, eles viam as folhinhas nas águas, eles acompanhavam, ficavam... Então, para eles, qualquer coisa para eles já é o máximo. E tudo isso é construção de pensamento criativo, lógico, para a resolução de desafios e problemas na vida adulta. A observação, o encantamento, a apreciação ilimitada de todo o ambiente natural onde a gente vive, cria essa estrutura de pensamento de que, olha, existe um referencial que mostra algumas soluções, tem certos funcionamentos e que vão inspirar com as criações outras. Hoje mesmo eu estava conversando com meu pai na hora do almoço e ele estava falando de uma matéria que ele leu de uma grande, uma grande, como eu posso chamar ela? Ela não é pesquisadora em si, é uma pesquisadora, obviamente, mas inventora. Então a família dela, por gerações, eles tinham um maior número de patentes e invenções assim. Não sei exatamente se é só da América do Norte, né, dos Estados Unidos, se é de que região exatamente, mas eram tantas inovações e invenções que eles fizeram, e ela começou a olhar foi puxando aquelas patentes, aquelas inovações, da onde veio isso, e ela foi descobrir que essas inovações todas eram por observação de sistemas naturais, observação de estratégias de seres, organismos e sistemas da natureza que deram um insight para a criação daquelas inovações. Então, família recorde. E aí ela, com essa observação, com esse entendimento das inovações que por gerações a família tinha feito, ela criou um processo que é a biomimética, ela oferece como serviço a biomimética para indústrias no mundo inteiro, que pagam o que for para conseguir, nos seus processos de produção, na criação de novos produtos, trazer os conceitos de natureza que estão ali no dia a dia, que a gente está perdendo por estar degradando esse ambiente. A gente está perdendo a oportunidade de encontrar substâncias que vão curar doenças, de encontrar saberes e conhecimentos tradicionais dos povos originários que já sabem o que utilizar para o quê. Se a gente trocasse, se a gente respeitasse, se a gente valorizasse, a gente não estaria perdendo toda essa potencialidade, né, que a gente tem. Nossa conversa está muito legal, gente. O que fazer como nativo dentro da cidade, o cara que nasce dentro do apartamento, está ali numa cidade como São Paulo. E que tem os pais e a família que não teve essa oportunidade, nem essa referência, né? Todos temos referências dos pais dos avós. Sim, é verdade. Isso é muito sério. Como é que a gente vai fazer? Vamos pensar. Vou trazer mais um vídeo para a gente sentir. Antes do vídeo, posso ter uma caixinha aqui, por favor? Pode o quê? Desculpa. Claro. A degradação da coisa. Sim. Mas isso aí, eu quando era guri, a gente morava em fazenda. Meu pai sempre foi mexer em fazenda também. Mas ele era contratado pelos outros amigos fazendeiros para ele caçar. Ele era muito caçador. Tá. E para ele caçar onça. Onça. Matar onça pro vizinho que comia gado. Para proteger o gado. Tá. Só que, porém, desse meio, tá, ele trazia carne de fechada, de todos os bichos que a gente podia. Era um alimento natural da época. Sim. Tá? É uma sobrevivência também. Então
Então ninguém se preocupava. Era alegria quando chegava esse tipo de coisa em casa. Então a gente não tinha essa informação, era absoluta. Ninguém tinha informação. Ninguém pensava que um dia poderia acontecer o que está acontecendo. Uhum. Então, foi eliminado então lixo, árvores, esse tipo de coisa. Sim. Agora, outra coisa, isso aí infelizmente passou porque era a cultura da época realmente. Agora, feliz do rapaz que falou que estava sendo replantado os pinos, essas coisas lá no sul. Eu sou de Porto Mutim, sou fronteira Paraguai do Brasil. Então, por lá ainda é cultura o cara matar bicho para comer. Sim. Porque tem muito índios. Em muitos lugares tem. Nós temos agrupamentos indígenas sem contato ainda, né? É o seguinte, quando o cara mata o bicho para comer, é uma coisa. Quando o cara mata o bicho para jogar fora, é outra coisa. Que acontece no meu estado. Sim. Que nós temos estrada que passa Pantanal. Não é mentira. Então você vê, né? O pessoal que vai passear, vem passando as estradas, os bichos não tem mais lugar para se esconder, fica passando estradas. Sim. Pessoas matam por matar, mata por querer matar. Vê o bicho está passando lá, não é capaz de frear o carro, parar o carro, para o bicho passar, não. É muito triste. Muito triste. Fora que os grandes traficantes de aves, que vem de monte, que está sendo preso todo dia quase, lá de monte. Então, é a conscientização que essa pessoa não quer. Que informações tem? Nós temos todo dia vendo televisão, vendo pessoas falando, então é a cultura do ser humano, que é maldoso. Mas a gente tem que... Assim, o comportamento... Meu avô tinha um dizer assim pra mim, ele estende o braço, faz assim, olha pra ponta dos dedos, tá olhando? Eu falei, tô, agora faz assim, continua olhando pra ponta dos dedos, viu até aqui? Viu, vai até lá, olha pra todos os lados. Isso é o que você consegue controlar. Mais ou menos também, né? Estão plantando de novo para que faça floresta. Só que aí, como a gente tem o controle nosso, a gente tem que dar o exemplo. Bateu a consciência na gente, a gente vai ter que mudar o jeito de ser. Na minha região tinha 2 fábricas. Do lado do Brasil, tinha 5 do lado do Paraguai. E acabaram com uma madeira que chama quebracho. O Brasil a gente conhece, que é nossa vida. Mas do lado da fronteira ali, havia muita mata virgem e havia muito esse tipo de árvore, que chama quebracho. Quebracho. Então, extraía tanino disso aí. Tá. No ano 60, acabou. Já conscientizaram, pararam todas as fábricas. Porque estavam eliminando, sabe? Sim. Já não estava existindo mais. Acabou as fábricas. E hoje está sendo... Mas você vê, por exemplo, para dar um exemplo de uma árvore e pesquisa e esse olhar sustentável em cima, 2 exemplos. Pau rosa, uma árvore amazônica que extraem por conta da essência para o perfume Chanel número 5. Chegou quase vias de extinção também, criticamente ameaçada. O que eles descobriram recentemente? A pesquisa, o investimento em pesquisa e desenvolvimento fez eles entenderem que não precisavam cortar nenhuma árvore para conseguir a mesma essência. Eles, com as folhas, com os galhos, conseguiriam a mesma essência. Não precisava ter derrubado nenhuma árvore. Era um manejo de extração sustentável, extrativismo sustentável da árvore do pau rosa, dá o mesmo rendimento. Não precisa cortar a árvore, não precisa matar a árvore para fazer a extração. Também é usado manjericão. Sim. Para fazer o perfume. Também? Ah, não sabia. Não sabia. Meu marido trabalhou com franceses que trabalhavam na área e eles queriam plantar no Brasil manjericão para extrair a essência para fazer o perfume. Que ótimo. Então, manjericão faz parte da fórmula, que deve ser super secreta, mas a gente já sabe 2 ingredientes. E uma outra coisa que na linha de pesquisa e desenvolvimento, tem um grupo de pesquisa aqui na Exalc, em Piracicaba, que é a Universidade Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Ela tem um grupo de pesquisa de preservação e conservação de áreas e regeneração de florestas,
comandado pelo professor Ricardo Rodrigues, e ele chegou, nas pesquisas dele, a calcular o valor da floresta em pé no manejo extrativista sustentável, de diversidade, em como seria a configuração da Mata Atlântica. Porque a Mata Atlântica, dentre todos os biomas do mundo, a diversidade de espécies de árvore por hectare não existe em outro lugar igual. São mais de 1000 espécies de árvore por hectare de floresta de Mata Atlântica. E dessas que se sabe totalmente... Fora as que a gente não conhece. Muitas a gente não conhece e a gente desmatou a Mata Atlântica quase inteira, só sobrou 7%. E ele fez o cálculo assim, quanto vale a floresta de pinos, quanto vale a floresta monocultura, né, de eucalipto, de pinos, e quanto vale uma floresta simulando usos para chás, para essências, para resinas, para alguma madeira, uma vez ou outra, tirando de uma maneira controlada, vale 10 vezes mais do que qualquer floresta plantada monocultura, né? Deixa eu só primeiro ouvir. Não, claro. Nesse ponto do pinos e do eucalipto, quando às vezes as pessoas pensam, reflorestamento, que bom reflorestamento. A gente tem que exótica, monocultura. Como se fosse um deserto. É um deserto. Até porque, por serem exóticas, uma informação importante, né, para quem trabalha com esse mercado, as folhas, as substâncias que saem do pinus e do eucalipto, por não serem nativas e é natural no ambiente delas, elas soltam uma substância que acaba com qualquer outra planta ter a potencialidade de nascer ali, porque elas são plantas dominantes do território, então na raiz solta alguma substância pelas folhas, quando decompõem soltam substâncias que não nasce mais nada no meio, só ficam elas. Então não é saudável ecologicamente uma monocultura mesmo de árvores, né? Então só para trazer aí, mas tudo bem. O mesmo pino não nasce muito de acordo porque é fechado. Também fechado, mas as folhas chama lelopatia essa situação química. Triste assim, porque também lá tinha uma região ali, próximo ali, tinha essa safrás, né? Também uma árvore, né? Essência. Sim. Eles iam lá e tiravam as árvores, eles derrubavam tudo. Assim. E daí tiravam as árvores lá no meio, né? Então não era uma coisa assim, vou lá tirar uma, aqui tem 10. Mas isso a biomimética, a biofilia, esses princípios de regeneração, eles estão aí para a gente usar bioconstrução. Tem terreno com árvore? Que legal! Como é que a gente cria uma construção aproveitando a existência dessa árvore sem impactar a vida dela, agregando outras? Ou transplanta. A gente tem tecnologia para isso. Basta a gente, né, querer. Tecnologia e lei também. Leis, com certeza. Pode falar. Eu vivi isso tudo na minha infância. Meu pai era da serraria, ele era dono de uma serraria. Sim. Então era devastador. Sim. E ele, claro, fazia a sua vida com esta profissão. Sim. E o pessoal trazia as toras. A tora é a parte aproveitada para fazer tábua. Sim. Para o pai, então, transformar em chapas, tábuas. Certo. Acontece o seguinte, lá pelas tantas a serraria faleceu, porque não tinha mais tora. Uhum. E aquelas que existiam eram de difícil acesso. Daí os 7% que não foram devastados. Difícil acesso, né? Difícil acesso. Eles estão nos morros, em cima dos morros, mas o que está na planície se foi tudo. É verdade, verdade, Bruno. E fiz uma associação. Você já assistiu Os Últimos Lenhadores? Os últimos o quê? Os Últimos Lenhadores. São americanos que também retiram madeira nos lugares mais inóspitos, lá numa região. Nossa, não tem fim, difícil, né? E vale milhões de dólares, Lógico. $40 mil a cada árvore que eles removem. Sabe qual a árvore mais antiga do planeta? Quantos anos tem a árvore mais antiga do planeta, na opinião de vocês? É sequoia, eu acho que deve ser. Mas qual a idade? Tem de 1000 anos, eu já... Tem uma que chama Matusalém, tem por um pouco mais de 5.000 anos, um pinheiro que vive ali na região, perto da Parque das Sequoias, mas não é uma sequoia. Ele é todo retorcido, assim, você não dá nada pra ele, fica lá, tem só uma... Mas o pessoal tinha um do lado dele, perto desse, que eles cortaram e descobriram que era mais velho do que esse. E aí, aquela coisa, né?
Enfim, e aí, mas existem uma outra árvore na região da Austrália, na Tasmânia, que ela é um clone que já está há mais de 1 milhão de anos. É um clone que sobreviveu 1 milhão de anos. Então é a mesma árvore. Eles foram tirando pedacinhos daqui, dali, achando que eram indivíduos diferentes e por teste de DNA são todos os mesmos. Então, é mais de 1 milhão de anos aí, né, persistindo. E perto do Parque das Sequoias. Fica numa região que são os pinheiros Bristol Cone. É um outro tipo de pinheiro. Vamos ver esse vídeo aqui pra gente avançar um pouquinho? Ó. Muito louco, né? Tudo isso aconteceu já. É só para trazer assim uma... Eu não sei, gente, eu trouxe alguns vídeos, deixa eu ver o que é esse. Ah, esse é legal. Parabéns. Você está vivo. Há um fio inquebrável que cobre mais de 3 bilhões de anos, conectando-nos à primeira forma de vida que tocou este mundo. Pensem como todos os nossos incontáveis ancestrais precisaram ser resistentes, engenhosos e sortudos para sobreviverem o bastante, para passar a mensagem da vida adiante, para a próxima geração, e a próxima, e a próxima. Centenas de milhões de vezes. Antes de chegarem até nós. Houve tantos rios a serem cruzados, tantos perigos pelo caminho, predadores, fome, doenças, enganos, longos invernos, secas, inundações e violência. Sem falar dos acontecimentos ocasionais que rompiam do nosso planeta e os materiais apocalípticos que caíam do céu. Não importa de onde viemos ou quem são nossos pais, descendemos dos fortes sobreviventes de catástrofes inimagináveis. Cada um de nós é um corredor na corrida de revezamento mais longa e perigosa que já existiu. E neste momento, estamos segurando o bastão. O passado é outro planeta. E o futuro também. Muitos geólogos acreditam que daqui a 250 milhões de anos, os continentes da Terra estarão novamente unidos. Imagina a loucura que vai acontecer para isso acontecer. Toda essa beleza terá desaparecido e a Terra de nosso momento no tempo tomará seu lugar entre os mundos perdidos. O grande motor interno das placas tectônicas é indiferente à vida, assim como as pequenas mudanças na órbita e inclinação da Terra e as ocasionais colisões com pequenos mundos em órbitas soltas. Esses processos não sabem o que está acontecendo há bilhões de anos na superfície de nosso planeta. Eles não ligam. Cada um de nós é um ser minúsculo, cavalgando na casca externa de um dos menores planetas por algumas dezenas de viagens ao redor de uma estrela local. Os seres que mais vivem na Terra
persistem apenas por cerca de 1 milionésimo da idade de nosso planeta. Então, é claro, os organismos individuais não veem nada do padrão global, da mudança dos continentes, do clima, da evolução. O fato de entendermos um pouco de nossas origens é um dos grandes trunfos da inteligência e coragem humanas. Quem somos e por que estamos aqui só pode ser visto de relance ao juntar um pouco da imagem completa, que deve cobrir eras de tempo. Milhões de espécies. E uma multidão de mundos. Sob essa perspectiva, não é surpresa que somos um mistério para nós mesmos e que, apesar de nossa manifesta pretensão, estamos longe de sermos os mestres de nossa própria casinha. Este novo corredor não tem nome em cima da entrada para designar sua época. E ainda não sabemos qual espécie fracassada será lembrada dentro de suas paredes. O que acontece aqui, de inúmeras formas, tanto grandes quanto pequenas, está sendo escrito por nós, neste exato momento. Esse aí é o... Quem não conhece esse filme, é uma série, né, disponível, chama Cosmos, que ela teve a primeira edição apresentada por Carl Sagan, que foi que criou, enfim, a Voyager, que foi a primeira mensagem de que tem homem no planeta que está circulando, né, no espaço até hoje. E depois eles fizeram uma regravação mais recente agora com o Neil deGrasse, que é esse astrofísico, que conheceu o Carl Sagan, né? E quando ele era criança, se inspirou por Carl Sagan, e agora ele tem um programa muito legal que chama Star Talks, enfim, que são bate-papos também, vale a pena assistir, mas vale a pena assistir toda a série Cosmos, porque traz essa perspectiva mesmo evolutiva, do espaço e do tempo, o que a gente... Né, aqui é um trechinho que coloca bem a gente no nosso lugar, né? E que lugar é esse que a gente está construindo? Será que a gente vai ser a próxima espécie a ser extinta, né? Será que esse corredor é o nosso... Vai ter o nosso nome lá? Antropoceno, seres humanos acabaram rapidinho com tudo, né? Com tudo para eles, né? Que era para eles aproveitarem muito bem, não souberam aproveitar, né? Então Uma pergunta que eu me faço agora nesses últimos dias, principalmente, é com relação assim à guerra, né, entre Israel ali naquela região e os Estados Unidos, quem sabe também declarar guerra, né, e apoiar ali. Hoje os cientistas, você dentro dessa área, né, saberia dizer assim, se acontecer um acionamento nuclear lá, uma bomba pequena, vamos chamar assim, mais pequena, vamos imaginar mais pequena, que aconteça naquela região, qual o impacto global hoje para o resto do planeta? Devastador? Sim ou não? Eu não conheço muito sobre armamento nuclear, mas a gente tem histórico de armamento nuclear sendo utilizado em guerras, né? Então a bomba de Hiroshima, né, Nagasaki, foram utilizados armamentos nucleares, né? Tá, o filme Oppenheimer, quem quiser assistir, traz uma base histórica desse processo. Depende da escala, né? Depende do que a gente está falando, que bomba, que tamanho é esse. Obviamente, localmente é fortíssimo, né? Acaba, extingue, impacta. Tiveram no Japão, eu não tive a oportunidade de ir para o Japão ainda na minha vida, mas se alguém já teve a oportunidade ou conhece alguém que foi, eles têm nas cidades a marcação das árvores que sobreviveram à bomba. Então essa árvore é a primeira a sobreviver, tem uma plaquinha lá do ponto zero, está a tantos metros do ponto de onde a bomba caiu, e eles vão marcando essa distância, porque foram as árvores que sobreviveram. E se eu não me engano, essa primeira árvore é um ginkgo biloba. E o ginkgo biloba, na evolução vegetal, é a primeira espécie que forma madeira. Uma parente do ginkgo biloba vai ser a primeira árvore,
porque a árvore, a diferença, né, das plantas sem madeira para as plantas com madeira é enrijecer, né, o xilema e floema, começar a constituir esse centro que permite o crescimento maior, né, delas, atingir maior altitude. Então o ginkgo biloba é desse grupo, né, de plantas que formou o lenho pela primeira vez no processo evolutivo vegetal. Vamos dizer assim, eu falei primeiro, eu sou engenheiro agrônomo, e eu tenho uma seguinte avaliação, apesar de que eu não atuo diretamente nessa área agrícola, mas sempre tive um olhar nessa questão da agroecologia ou da autossustentabilidade. E a bomba nuclear, que talvez o Leandro fala, ela tá aqui embaixo das nossas mãos, onde a gente tem controle. Quer dizer, e daí você diz o seguinte, o meu controle está aqui, mas talvez nem está aqui. Tem coisas, Ele tá na sociedade de hoje, no dia a dia que a gente vive. Vamos dizer assim, vamos pegar, aí em cada realidade, em cada local tem a sua especificidade. Aqui em São Paulo, tu roda por ali, em qualquer canto por ali, no Rio Tietê e não sei das quantas. Lá na região extremamente plana do Mato Grosso do Sul, naquela agricultura agro. Na nossa região tem a nossa realidade do Sul. Sim. Quer dizer, ela está muito enraizada e tudo isso está no quê? Está indo ao encontro do que nós acabamos de ouvir lá do Sérgio, que é uma questão comercial. É isso. Mercadológica. Que a gente tem que questionar um pouco isso também, né? Então, entendendo que isso é o que está movendo e percebendo que isso não está fazendo o bem que a gente precisa, como é que a gente começa a tratar isso de uma maneira diferente? Como é que a gente cria alternativas, né? Então, pequenos grupos vulnerabilizados, oprimidos, né, historicamente, têm criado moedas paralelas para nutrir suas próprias relações nos seus territórios. O microcrédito, né, que são pequenos grupos que têm acesso a crédito, nunca teriam nem conta no banco, certas comunidades, né? Então, como é que a gente diminui também essa desigualdade socioeconômica que é tão gigante e que também aflige muito, né, a maior parte da população mundial? A gente está falando aqui de um grupo muito privilegiado. Nós somos muito privilegiados e não representamos a maior parte da população mundial em termos de qualidade, de acesso, de oportunidades, de conhecimento, Não, sabe? Então a gente precisa ter consciência desse lugar e a gente precisa... Tudo bem, tem esse lugar de uma responsabilidade do seu ser, mas o seu ser se conecta com esse núcleo na sua família, ele se expande. São mais pessoas unidas e se conectando a partir do seu exemplo, que são todo dia convivendo a partir do seu exemplo, construindo saberes e caminhos para a vida de cada um deles a partir da convivência que vocês têm. Aí, núcleo de família, como é que está o bairro, como é que está o quarteirão, como é que está o condomínio, como é que está a escola? Quanto que vocês, nessa consciência individual, conseguem dialogar com respeito, na diferença, para construir mudança de percepção. Esse é um papel nosso associado da Escola de Paz do Brasil. Porque olha a nossa árvore. Você ainda não viu nossa revista? Ainda não. Sim. Olha aqui. Sim. Natureza, a conservação. Então é muito importante agora nós temos multiplicadores desse congresso. Desafios e oportunidades. Nós estamos tendo aqui uma oportunidade enorme de continuidade desse assunto com a Juliana. E nós temos muitas pessoas que fazem os cursos, os círculos com a gente. Então é a oportunidade de nós começarmos também a entrar nessa frente de trabalho. Nós temos a nossa experiência, principalmente a nossa geração mais velha, nós temos esse contato com a natureza. Há muito tempo nós temos nos nossos círculos essa fala do valor da natureza, de conversar, de levar nossos filhos para a natureza. Só que como está intensificando o outro lado, nós também vamos precisar intensificar essa questão da preservação. Porque a preservação da natureza é a preservação do futuro dos nossos descendentes. Não digo até dos nossos netos, mas dos nossos bisnetos. Já está agora, né, na verdade. A gente já está vivendo a realidade com problemas seríssimos. Mas né? aí nós temos com problemas. Mas aí daqui a pouco já acabou com tudo. Então nós temos que investir para fazer essa reversão.
E veja, então, o poder do nosso trabalho. Eu tenho dito isso hoje na reunião, os presidentes e a Enzo diz isso, tenho dito isso nas minhas falas, onde nós temos a oportunidade e a responsabilidade. E para isso nós precisamos da formação, da informação. E estamos tendo aqui sobre a natureza e essa troca de experiências. Maravilhoso. E é isso, e poder falar desses lugares que vocês estão, que bom que vocês estão se sentindo confortáveis para trazer esse lugar que de repente é um lugar de conflito interno, de nossa, e aí, né? Será que é um problema? Como é que eu falo sobre? Não, tem que falar, porque é só falando e olhando para essas situações difíceis de referência que a gente teve que a gente vai conseguir transformar elas. Não adianta achar que existe um problema, eu não vou falar sobre ele, vou ignorá-lo, vou passar, jogar ele para baixo, que ele vai sumir. Não, a gente tem que olhar para as questões difíceis, para o que faz parte, de repente, como referência que pode ter construído um caminho que talvez não seja 100% sustentável, mas como a gente pode alterar, onde a gente busca informação e referência para fazer as mudanças que precisam, sabe? Sempre é tempo de mudar. Tem um pessoal que eu assisto às vezes também no Instagram, que chama Jay Shetty, eu acho que é o nome dele. Ele falou, você consegue amanhã, agora, no próximo minuto, começar a escrever a mudança que você precisa, né? O que foi, foi. Agora, tudo que vem depois, no próximo minuto, você já pode agir diferente. Ai, tive uma discussão horrível, não consegui dialogar na diferença com respeito, dentro da diversidade. Para, respira, assume, entenda, dá 5 minutos, volta, tenta de novo. Pede desculpa, vamos tentar de novo, né? Construir esse diálogo, essa ponte. Porque é assim que a gente vai precisar construir essa relação para atingir os ODS, né? Porque a gente veio falar de ODS aqui um pouquinho, né? É verdade. E olha lá, então é direito fundamental, tanto nos direitos humanos quanto na nossa Constituição, meio ambiente ecologicamente equilibrado. Acesso a ambientes naturais, limpo, saudáveis, sustentáveis, é direito humano de todos nós, escrito na Constituição, assinado por todos os países, né? Então é isso, tá lá. Por que a gente não está conseguindo fazer isso acontecer? Até a chuva agora está vindo. Tá tudo. Você viu a pesquisa? Sim. Vi. A chuva está contaminada. Gente, o microplástico já entrou no nosso cérebro, na placenta, nas plantas que a gente está comendo, tá nos peixes a gente já sabia, né? Está em tudo já. Assim. Eu ontem até publiquei no meu stories. Tem um rapaz lá, ele deu as 10 empresas que mais produzem plástico no mundo. Você olha, quem são essas 10 empresas que mais produzem plástico no mundo? Mars, Unilever, Procter & Gamble, Coca-Cola é a maior de todas, PepsiCo, falei 5, tem outras 5. O que a gente vai fazer com essa informação? Não consumir. Não comprar dessas empresas, pura e simplesmente. O salgadinho? Para. Faz salgadinho em casa. Faz salgadinho com batata, com farinha. É isso. Tem que mudar padrão de consumo. Tem que mudar padrão de comportamento em relação a essas marcas. Ah, mas a Coca-Cola adoro, não consigo. Eu, por birra, consegui parar, porque eu não queria consumir nada de Coca-Cola. Eu falava, Coca-Cola é imperialismo americano meio, adolescência, ativista. Quero parar, Coca-Cola de jeito nenhum, só Guaraná Antártica. Aí eu parei a Coca-Cola. Aí eu comecei a perceber que a Coca-Cola não era só a Coca-Cola, era a Fanta, era não sei o quê, era o Sprite. Coca-Cola é até a garrafa de cristal, cristal, né? É da Coca-Cola. Eu não tomo nada, é Coca-Cola Company, eu não tomo. Eu entro num lugar só tem cristal, eu não bebo água. Eu não vou comprar. Além de ter um alto potencial de sódio. Sabe? Então, assim, são coisas... Ah, mas como que você vai... Tem que ser birrento. Põe a birra e põe a energia que a gente tem para brigar e para discutir em coisa que vai fazer diferença. Inverte o lugar da energia. Onde a gente tem energia de força, de imposição. Temos. A gente pode usar ela de uma maneira inteligente, aonde a gente precisa mudar. Né? Também, né? Quais as pequenas coisas no dia a dia de uma família que pode mudar? Então, ótima pergunta. Então, primeiro eu só queria ler sobre os ODS muito rapidamente. São os 10 anos da criação da Agenda 2030. Né? Ela foi criada no dia 25 a 27 de setembro, numa reunião nas Nações Unidas em Nova York.
com todos nós, chefes de estados e governo, altos representantes reunidos, assinamos esses ODS. São 169 metas dentro de 17 objetivos. Como que a gente está? Vocês acham que tá tudo atingimos bem? Tá péssimo. Não estamos bem, gente. Sem deixar ninguém para trás, cuidando das pessoas e do planeta, tá? Olha só o que está escrito ali. Plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, fortalecendo a paz universal com mais liberdade. Erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global. Gente, eu assisti aquele ator, publiquei também no meu stories, aquele ator italiano do A Vida é Bela, né? Esqueci agora o nome dele, vocês devem lembrar desse filme, marcante, claro, maravilhoso. Do Oscar. Né? Mas não, né? Enfim. Mas ele gritava no programa. Quando as crianças brincam de guerra, a primeira a se ralar parou a brincadeira. Como é que a gente não está fazendo nada contra o que está acontecendo agora? Não dá para achar que isso é normal. Não dá para ficar quieto. Não é normal. E a gente tem que pôr a nossa voz, a nossa responsabilidade, a nossa consciência. Mesma coisa com os povos e comunidades vulnerabilizadas. O Brasil é o país que mais mata ambientalista no mundo. Não é normal. E até as pessoas que estão na guerra, né? Quem está lá convivendo com a guerra, eles vão no mercado, eu vejo umas reportagens dos repórteres lá, parece que para eles, assim, eles estão vivendo ali na Ucrânia, por exemplo, eles vivem ali, e eu estou aqui, né? Eles estão lá, eu ficaria super preocupado em ir para perto, e eles estão ali, e parece que é normal, não pode. As pessoas estão sendo mortas por fome, gente. E quando entrega alguma comida, estão matando na entrega da comida. Não é certo isso, está longe, muito, isso é o oposto de tudo que a gente acredita. Assim, não, e ele termina a fala dele falando, não é possível, não são humanos, isso não é humanidade. Como é que isso está acontecendo? É muito complicado, muito complicado. São décadas e décadas desse problema acontecendo na nossa frente e a gente não consegue se unir como humanidade para fazer diferença nesse aspecto. E as organizações também? Não, tentaram agora. O brasileiro, o Tiago Ávila, tentou abrir corredor humanitário. A população pela população, sem organização por trás, sem nada. Como é que a gente chega com... Queremos nós, pessoas, entregar alimento diretamente, sem depender do país, sem depender de ONG, sem depender de nada. Não conseguiram. Mas não vão parar de enviar barco. Vão enviar barraram, bombardearam, o segundo barraram, o terceiro vão ser 100 barcos juntos. Vamos ver o que eles vão fazer. Então, assim, é isso. Precisa ter força. A gente tem essa energia. Quem pratica esporte de luta para treinar? Eu já pratiquei Kung Fu, já pratiquei capoeira. A gente tem essa energia dentro da gente. A gente tem que pôr ela na direção certa, né? Então, atuar em parceria colaborativa, libertar a raça humana da tirania da pobreza e da penúria, curar e proteger nosso planeta. Medidas ousadas e transformadoras. Precisa ser ousado. A gente vai ter que sair do padrão para fazer a diferença. Estamos acomodados na nossa casinha, no nosso apartamentinho, seguro, tranquilo, com bom acesso, com luz, com água, com cama, com cobertor. A gente vai ter que sair desse conforto, gente. Senão não vai dar. E a gente precisa de todo mundo. Na medida que cada um pode. Mas precisa sair um pouco desse conforto. Caminho sustentável e resiliente, jornada coletiva, comprometendo que ninguém seja deixado para trás. Cadê os moradores de rua que estão no seu quarteirão onde você mora? No Natal, alguém deu um prato de comida? Um prato de comida para um morador de rua? Esse é um assunto complexo. É complexo. Que eu prefiro não discutir. Mas eu estou trazendo um exemplo, não é só esse. Mas é um exemplo de ação. Pode ser na comunidade de igreja, pode ser em outros lugares, da escola. Um programa muito bom, que sobra vaga nos abrigos,
sobra Que bom. comida, porque eles não querem ir lá. São vários níveis de problema. São níveis de problema, para você ter uma ideia, tem um presidente de uma organização aqui no Brasil que ele é dinamarquês. Ele é chamado, eu não vou lembrar o nome dele, mas eu aprendi a chamar Instituto Beija-Flor. Ele tem uma organização em Diadema, ele fundou uma organização em Diadema, ele era marchand de arte na Dinamarca. Ele veio para o Brasil, foi ali no centro de São Paulo e viu crianças no meio da Cracolândia. Ele falou, eu não consigo não fazer nada com essa visão. Ele deixou de ser marchand de arte. Todas as artes que ele tinha no poder dele, ele vendeu. Ele mudou para o Brasil. Pegou todo o dinheiro das obras. Abriu essa organização, comprou o terreno. Atende mais de 700 crianças e jovens e famílias dentro dessa organização. Ele traz o Lewis Hamilton, quando vem para a Fórmula 1, para visitar a ONG Beija-Flor. E ele tirou crianças, adotou crianças da Cracolândia e levou com ele porque não tinha o que mais fazer. O que ele ensina ele tem ações assim que ele faz de família, que chama todo mundo da comunidade para fazer uma atividade. Qual que é o primeiro vídeo que passa nesse encontro? Falar sobre síndrome alcoólica fetal. Vocês já ouviram falar disso? As pessoas não sabem que isso existe, muitas pessoas não sabem que isso existe. Nas leis da Dinamarca, dos países nórdicos, quando é identificado que uma pessoa, no histórico familiar dela, vem de uma gestação ou de famílias que tem síndrome alcoólica fetal ou uso de narcóticos, algum tipo de substância química, né, viciante que altera o organismo, essas pessoas estão na situação de saúde delas, mapeado que elas passaram por essa dificuldade, que tem esse histórico na família, e aí eles sabem na legislação que quando a pessoa tem essa condição, ela vai ter que ser tratada diferente pelo sistema, porque isso altera a capacidade de resposta frente aos desafios. Isso a gente está falando de países nórdicos, onde tudo é muito equilibrado, dinheiro pra caramba, né? A Dinamarca cuida muito, eles começam a cuidar desde a gestação, eles acompanham. E eles acompanham a vida escolar. Então, realmente, eles monitoram isso. Tudo, por gerações. Mas é quando a mãe, por exemplo, no caso, é usuária ou pode ser o pai? Porque a mãe... Então, aí eu não consigo aprofundar com detalhe, não sou especialista em síndrome alcoólica fetal, mas é geracional o impacto. Quando você consegue uma criança, é dos dois, então os dois levaram o problema para a criança. Os impactos de nossa vida, a gente como ser vivo, nossa existência, ela já estava nas nossas avós. Sim. Porque as nossas avós tinham, quando geraram nossa mãe e o nosso pai, tinham o óvulo da mãe, principalmente, né? A criança mãe sendo gerada, foi gerado também o óvulo dentro dela, então estava a avó com os óvulos, a criança mãe, né, ali com os óvulos, e aí quando essa mãe tem os óvulos, a gente tem 3 níveis, no mínimo, de impacto direto por trauma, por qualquer situação de abuso, seja fisiológico, saúde mental, qualquer nível. Isso tudo está marcado e fica registrado geracionalmente, tá? Fica. Então, assim, é difícil tratar as questões sociais? É muito difícil, é muito complexo, porque são muitas camadas de problema. Não é somente a questão de falta de acesso, é a pessoa não querer ir. Mas por que ela não quer ir? Quais são os traumas que ela carrega? Tudo que ela passou geracionalmente para estar vivendo a situação que ela está. Então, a gente precisa ter muito acolhimento, cuidado, trabalho, paciência, persistência. E aí depois você gera talvez essa pessoa como um assistencialismo e daí vai criar uma outra cultura. Será que vai ser sempre assim? Como é que ele vai voltar a ser uma pessoa que vai ser... Imagine, se é uma pessoa que está com muitas gerações em problema, como é que você vai alterar isso? Mas por isso... Tem muitas organizações que cuidam disso. Tem. Eu conheço muitas pessoas que trabalham isso e entendem esse acolhimento, mas o percentual de você reverter isso está muito complicado e ainda é muito baixo. Assim como nós trabalhamos com pais sobre educação de filhos, qual é o percentual de pais que saem dos nossos trabalhos? Gente, vamos ouvir, desculpa. Viu, gente? Nós podemos fazer também analogia com o nosso trabalho. Quantos circulistas, quantos cursistas saem do nosso trabalho com uma consciência de mudança, né? Quantos perseveram em fazer uma reflexão sobre como está conduzindo a educação dos seus filhos,
Então, tudo demora tempo. Demora. Só que nós temos organizações e agora, como ela estava falando lá da Dinamarca, eles têm leis. E as leis são cumpridas. Sim. Então, tem que começar a criar leis e as leis serem cumpridas. Sim. Porque não é pelo amor, é pela dor, ou é pelo dinheiro, ou é pela lei. E está acontecendo isso. Gente, e de qualquer... num nível que... A gente tem muitas leis, a nossa Constituição diz, né, direitos, o direito humano. Não é fácil, eu não estou tocando em assuntos fáceis com vocês. Eu acho que, assim, o que não podia trazer numa oportunidade dessa uma palestra para falar só de encantamento, né? Eu acho que a gente precisa entender a base que sustenta a mudança para o encantamento. Que o encantamento ele é muito importante, mas a gente tem muitas questões que estão acontecendo hoje, inclusive as nossas crianças e adolescentes passando por situações de ansiedade climática. Mas você acha que é muito tranquilinho para eles? A gente também cresceu numa geração que não estava lá piscando toda hora guerra, não estava. Até sabia, a gente sabia por histórias. Mas não era todo dia, em todo lugar, sabe, de um jeito assim, isso causa um problema muito sério. E a gente, vamos apagar, então o que a gente faz para proteger? Apaga, né, evita, não fala, protege, perfeito. Mas a gente tem que, como adultos responsáveis, comprometidos, saber que isso acontece e como a gente pode, de alguma maneira, dar pequenos passos, fazer pequenos movimentos na nossa capacidade e no nosso ambiente de relações para que as coisas sejam um pouco diferentes. Então, a gente tem que olhar o todo, mas a gente tem que ser realista com o dia a dia, com as nossas trocas. Será que a gente está construindo relações de respeito? Será que a gente está construindo relações acolhedoras, cuidadosas? Entre nós, na nossa casa, né? Então é só, assim, sem grandes... Eu sei que mobiliza, mas é isso, mobiliza, precisa mobilizar, porque pode ser que os seus filhos, seus netos, eles queiram subir no barco para salvar, pode ser que eles queiram. E aí? Vamos, precisa. Com a madeira, né? O Brasil está querendo criar mais os 3 ODS aí, né? Que é a igualdade racial, arte, cultura e comunicação, povos originários e comunidades tradicionais, para além dos que foram acordados, né? Então, o Brasil tem uma proposta de outros 3 ODS. Por quê? Por que igualdade étnico-racial? Porque a gente sabe que não é tratado da mesma forma. Problema, racismo estrutural, histórico. Precisamos falar disso, incluir isso como meta de mudança, né? Arte, cultura e comunicação é um facilitador, ajuda a paz, justiça e instituições eficazes, ajuda a estabelecer parcerias, a arte, cultura e comunicação, além de ser um patrimônio, né? Então, ferramental, que ajuda tudo isso a acontecer melhor. Povos originários e comunidades tradicionais, eles estão lá, eles sabem o que é preciso para manter o equilíbrio. As áreas conservadas, protegidas do nosso país, que são territórios quilombolas e indígenas e de povos de comunidades tradicionais, são os territórios mais protegidos, mais conservados. Por quê? Porque eles dependem desse equilíbrio para viver. Eles se sentem conectado com aquele ecossistema, né? Então a gente tem que aprender com eles, ouvir a sabedoria deles. E também, talvez, até gerar mais cultura para eles, porque nós ali, quem é do Rio Grande do Sul, aqui, tem alguém do Rio Grande do Sul, né, Erechim? Tem um monte de gente. E ali os índios ali que são próximos nossos, ali no Noá e Planalto Alegre, as áreas que foram doadas para eles, foram retiradas dos colonos, eles arrendam e não tem mais, eles não fazem nada lá. Eles derrubaram as casas, eles bebem cachaça direto. Então assim, tem que criar uma cultura para esse povo também, porque a cultura deles já talvez foi um pouco esquecida. Não foi esquecida, né? Passou por processo, né? Centenas de anos de agressões e opressões, né? Então daqui a pouco vai ter que ter um processo aí para voltar e dizer para ele, não, tem que plantar aqui a árvore para vocês voltar a usar isso, né? Então também a gente passa todo o processo. Eu acho que não é deixar o camarada nativo, aquele camarada assim, do tempo da vacina lá. Não é isso. Para você ter um sustentável, você tem que pegar a tecnologia que nós temos hoje. Por exemplo, o que a gente precisa para produzir? Eu preciso de água e energia.
Pronto. Se eu preciso de água e energia, isso é passivo de se usar. Mas não se leva isso para eles. Não leva. O que se leva é dinheiro, espaço, não sei o que lá. Leva. Não consegue se virar. Leva sim, porque, olha só, eu participo, eu sou membro do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, que muitos de vocês provavelmente conhecem esse conselho, que é um dos últimos conselhos deliberativos do nosso país com participação social, tá? Que foi retomado em 23, porque tinha sido abandonado e tinha sido tirada a participação social desse conselho constituinte. Então, esse conselho, ele existe, esse conselho ele tem parcerias, ele tem portas e participação nos vários outros conselhos e grupos que discutem de maneira interministerial no nosso país várias ações que podem ser realizadas de maneira planejada, estratégica, com planos nacionais que orientam os estados e os municípios para suas ações. Não, deixa eu concluir, só um minutinho. Aí, existe hoje um conselho de bioeconomia, porque se a gente fala de patrimônio ambiental, da biodiversidade do nosso país, que é ainda riquíssimo, o Brasil ele ainda é o hotspot de biodiversidade no mundo, como é que a gente trabalha a geração de renda e estrutura para que essa biodiversidade gere economia e recurso para essas comunidades e povos originários e povos tradicionais indígenas. Então, existe essa discussão acontecendo. Ela precisa acontecer de maneira intersetorial para que a gente encontre caminhos de diálogo no respeito e construção coletiva. Senão, se a gente não cria a intersetorialidade, a gente não vai conseguir estabelecer as parcerias necessárias para salvar as metas dos ODS, que são 169. Começa aqui, não adianta a gente falar de geração econômica, que está aqui, ó, crescimento econômico, estrutural nos ODS. Mas não existe economia se não tiver biosfera preservada. Começa por aí. A gente está numa crise de ruptura do equilíbrio planetário. Isso tudo que você está falando depende muito de políticas de cada país. Ótimo, de cada lugar. que bom. E que não existe, tudo é política, a nossa existência é política. Estou preocupado em outras coisas. Mas a nossa existência é política e a gente tem que... Não resolve. Se a gente sabe, como indivíduo que somos, cada um de nós, separadinhos, no nosso controle, no nosso limite, se a gente tem esse conhecimento de que a biosfera, a qualidade do ambiente é essencial para construirmos saúde, tirar as pessoas da pobreza, ter educação, ter energia sustentável, transição energética, ter cidades sustentáveis, tirar as pessoas da pobreza. Não existe falar de nada disso se você não fala daqui, do oceano preservado, das áreas de conservação conservadas, da gente falar de mudança climática, água potável e saneamento. A gente tem que cuidar das pessoas, ter consciência. Sim, estamos aqui, não estamos? Mas a gente está aqui junto, olha só que potência. Claro. Só como mediador, né? Marlene ainda há pouco começou a pincelar isso, né? Quando nós realizamos um congresso como esse e trazemos uma pessoa como você e outro, tem dois objetivos. Primeiro, o nosso processo de humanização e aprimoramento. Sim. A concentração interna minha que olhar para minha família. E depois, sermos propagador desse conhecimento no nosso material. Então, por exemplo, quem coordena o círculo Fase Escolar, lá tem um dos pontos abordados é educação financeira e meio ambiente. Ótimo. Aí fala dos 3 R's e etc. Então, qual é a ideia aqui? Que eu possa agregar esse conhecimento dessa palestra dentro disso, para enriquecer. Eu, quando tenho feito círculos, o primeiro, por exemplo, desse mesmo módulo, começa a ter uma criança no skate, numa praça, e eu digo assim, observem que ele está agora dentro de casa, brincando no carpete. Não, ele está em contato com o meio ambiente. Aí eu cito você. Que bom. Quer dizer, é uma forma de eu multiplicar. É importante que vocês, pais, levem os filhos às praças, para que eles tenham contato com a terra, com a natureza. Claro. Então, essa é a abordagem que a gente quer. Porque se a gente caminhar realmente para o meio político, e aí a gente vai criar um debate... Não, meio político é que assim... E já uma advertência, nós temos aí meia hora, tá bom. 5 minutos. Mas o que eu queria... Nós temos que estar lá. Eu só queria dizer assim, somos seres políticos e está na nossa mão fazer isso acontecer também. Não é só deles, está em nós.
tá? Política não é algo externo a gente, é dentro da gente. A política é com a gente mesmo, onde a gente vive. E se a gente conhece isso, a gente... Se nossa consciência tivesse escolher até melhor em quem a gente Exato. vota, o que a gente acredita. Às vezes às vezes tem um cara que eu gosto pra caramba. O que eu faço com esse cara que eu adoro pra me representar? Você já ouviu falar disso? Poxa, não. Poxa, eu quero que você estude um pouquinho, ou chame alguém na sua equipe para compor informação sobre isso, porque eu acho importante. Fez um papel. Eu acho que é uma coisa importante para você olhar, para pensar no seu plano de ação como representante da população. Vai olhar um pouquinho sobre esse assunto. Você se compromete comigo que você vai olhar? Me comprometo. Então eu voto em você. Mas pede Tá? para assinar, né? Às vezes pode pedir para assinar. Eu peço para assinar. Juliana, só uma coisa. Eu visitei esse ano uma comunidade indígena, visitei também, tive a sorte de visitar uma comunidade quilombola, agora há pouco tempo, no Jalapão. Eu estive... Jalapão? Melhor que todos. Mas eu estive na Calunga, que é o primeiro território quilombola no Cerrado brasileiro. Quando a gente visita uma comunidade e vê o modo de vida das pessoas e o modo de pensar dos indígenas, não pode ser do jeito do homem branco, gente. Não pode ser do nosso jeito de viver consumista. A gente não está falando ali há pouco tempo que a gente tem que reduzir o nosso consumo, que a gente tem que reduzir as coisas para não degradar tanto a natureza. Vamos olhar um pouquinho para o modo de vida deles, não estou dizendo para retroceder. Não é para retroceder, gente. Não. O modo de vida deles, quando a gente conhece, aí a gente muda de opinião. Gente, não querer implantar a nossa cultura para eles. É convivência, é parceria, lembra? Cada um do seu jeito, a gente aprendendo a dialogar na diferença. É difícil. Talvez seja a coisa mais desafiadora da vida no planeta. A gente conseguir fazer essa parceria. Utópico, mas a gente precisa ter uma mira de uma coisa bonita que nos une. Senão a gente não caminha para a direção. Cada um fica na sua maluquice. O índio que agora é malandro, que o negro que agora é malandro, não fiquem nessa imagem. Não, até porque acabamos de falar sobre esse histórico de processos opressivos, de vulnerabilização que impactam hoje. A nossa amiga Neuza quer falar um pouquinho agora. Neuza. Nós somos fitoterapeutas em casa. Olha. A família toda. E a minha filha é a nossa professora, inclusive. E ela teve conhecimento de que tribos indígenas perderam o conhecimento da fitoterapia. Claro. Então, nós, como pessoas, eles inclusive não aceitam que os homens brancos retornem para eles o conhecimento da fitoterapia. Não. Eles não aceitam. Lógico. E nós precisamos introduzir na nossa vida esse conhecimento. Sim. É um conhecimento milenar que está sendo perdido pela humanidade, que sobreviveu milhões de anos só com plantas, introduziu os alopatas, principalmente as alopatias. Elas são baseadas em substâncias químicas sim, naturais. Elas não são solução, porque produzem efeitos colaterais que as plantas também produzem, mas é muito menos. Na verdade, a gente, aí, também na medicina, que agora, por exemplo, existem, só para trazer muito brevemente essa questão da medicina, você tem as medicinas tradicionais integrativas complementares. É dessa maneira que a OMS está qualificando as medicinas tradicionais integrativas complementares. Porque existem situações de doença que a gente não tem alternativa, precisa ir na alopatia. E o melhor dos mundos, que é o que a OMS prega, é complementariedade. É o médico alopata tradicional da medicina científica, como conhecemos a ciência hoje, trabalhando em conjunto com a construção de evidência científica dentro das medicinas tradicionais integrativas complementares, que também estão sendo feitas essas evidências, e aí eles trabalharem juntos, em colaboração. Porque é isso, a realidade, a gente tem pessoas que querem, são mais sensíveis, outras menos, então a gente tem que ter combinação de saberes para chegar no equilíbrio único de cada um de nós, né? Então, existe, a OMS está trabalhando toda essa linha, e toxicidade, fazer mal, depende de volume, de dosagem, né? Umas coisas que de cada um.
boa, né? Tanto para os remédios alopatas, que é o nosso caso, quanto para as plantas. Para todos. O solo usar químicos para adubação é um tipo de alopatia, né? Eu queria entrar nisso para responder um pouco da pergunta que ela fez. Porque o que a gente pode fazer em casa para atender essas situações? Vamos lá. Então, assim, serviços que a natureza nos oferece. Água, alimento, medicina, matéria-prima, controle de enchentes. Nossa, a natureza oferece controle de enchente? Oferece, porque se a gente tem área permeável, florestas, áreas, né, mata ciliar, dunas, né, com vegetação, tudo segura. Ruas permeáveis e não asfaltadas, né? Regulação climática, a gente só tem temperaturas que a gente consegue viver e conviver porque tem regulação de clima com a vegetação, com o oceano bem cuidado. Água e ar limpos, que a gente está sabendo que não está tanto mais assim, mas é isso. Se a gente tem áreas conservadas e protegidas, a gente vai ter. Polinização, mais de 60% da nossa alimentação depende de polinizadores, que estão quase sendo extintos, muitos. A gente está com mais de 50% da biodiversidade comprometida com a degradação ambiental. É fonte de educação. A gente não começou esse encontro aprendendo sobre o pau-brasil um pouquinho? Cada serzinho, cada plantinha, cada ecossistema é fonte de educação. Recreação, espiritualidade, estética, formação de solo, e aí vai aqui só um pouquinho, né? É muita coisa, Rica, a gente depende totalmente. Não é? Mando. Árvores, né? Eu sou a louca das árvores. Por quê? Reduz a necessidade de ar-condicionado em 30%. Se você mora num bairro, numa rua arborizada, num condomínio arborizado, reduz necessidade de ar-condicionado em 30%. Olha a conta de luz caindo. Né? Diminui a necessidade de uso de aquecedor. Por quê? Porque mantém a regulação do clima mais equilibrado. Nem o choque térmico não é tão grande, nem esfria tanto, nem esquenta tanto. Fica a temperatura agradável. Mas né? Isso é certo, porque agora onde eu moro é a área obrigatória de preservação. E eu praticamente nunca li meu ar-condicionado. É isso. Eu moro num lugar que tem muitas árvores e água, e as pessoas falam, você não tem ar-condicionado? Eu falo, por que se eu tenho direto da floresta? Para que eu preciso de um? Olha lá, regula, esfria o ar em 8 graus. Então, bairros, aqui em São Paulo tem pesquisas assim, São Paulo, agora o Brasil inteiro está pipocando com essas pesquisas. A área dentro do parque, X temperatura. Vai lá na avenida que não tem nenhuma árvore, 4 graus a mais, né? No mínimo. Mas pode chegar até 8, dependendo do tipo de contraste, tá? De temperatura. Tem bairros na cidade que não tem regiões, então as ocupações não planejadas, irregulares, adensadas de população, não tem árvore nenhuma. Tem escolas, mais 60% das escolas brasileiras, acho que é muito mais que isso, mas enfim, não tem árvores próximas. Quando agora a gente vai entrar na onda de calor, de extremo calor, por conta das mudanças climáticas no verão, essas crianças não conseguem ficar dentro da escola. Diferença de mais de 8 graus dentro da escola. Não consegue pensar, aprender, raciocinar, porque está lá desmilinguindo, que não aguenta o calor. Entendeu? Ruas arborizadas e com paisagismo ecológico podem aumentar em 20% o valor da propriedade. Vale mais se está perto de árvores, se está perto de praças, se está perto de parque. Olha lá o investimento. Começar a plantar árvore nativa nas ruas da sua cidade. Olha lá que grande negócio. Montar um viveirão de nativa. Onde tem a nativa, vale menos. Não, mas começa a valer mais. Eu estou escrevendo a BNT de plantio, vamos fazer valer bem isso aí. Todo mundo querer árvore nativa. Uma árvore pode absorver 150 quilos de gás carbônico por ano, é fonte de alimentos, excelente filtro de contrapoluentes, regula a poluição sonora. Vocês sabiam que a poluição sonora dos centros urbanos é um dos maiores causadores de doenças, da saúde mental, problemas de saúde mental, casos de demência na população, por conta do barulho, do ruído, ônibus, carro, tudo ali, buzina, obra, né? Pensa um lugar que você não escuta isso. Como que você reduz esse barulho? Arborização. Melhora a permeabilidade e qualidade do solo, aumenta a biodiversidade.
Por quê? A gente precisa... Nossa, mas por que eu preciso de biodiversidade? Porque... Vamos falar... Falei da dengue, né? No online. Quem estava no online sabe já dessa. Morceguinhos tem casa nas cidades? Algumas sim, mas cidades como São Paulo já não tem tanto morceguinho por aí, tá faltando. Sapinhos também não temos mais, libélulas menos ainda. Vagalumes sumiram. Mas falando dos morcegos, os sapos e as libélulas, são seres vivos que controlam a reprodução do mosquito da dengue. São os predadores. São os predadores. Aí tá todo mundo com zika, dengue, o caramba. Por quê? Porque o ambiente está degradado e não tem predador do mosquito, da larva, do mosquito, nem nada. Né? Sapo. Morcego é muito mais. Voa assim, com o bocão aberto, os insetívoros, vai comendo um monte. Ó, isso aqui, para vocês pensarem, isso aqui eu pulei lá na apresentação. Quanto você costuma realizar essas atividades? Quem costuma ir muito fazer expedições em florestas e áreas protegidas? Quantas vezes você vai no ano? Muitas vezes. Todos os dias. Moro na floresta. Moro na floresta. Visitar parques e bosques. Tem gente, quem não mora na floresta, talvez visite uma vez por semana. Talvez, ó. Passeios em áreas verdes e azuis. Falamos do mar, hein? O mar, não esqueça do mar. Lagos, rios. Todo mundo falou de rio aí também, né? Atividade física no parque, sempre mais gostoso do que na esteira fechada, né? Cuida das plantas em casa, tem uma hortinha ali na varanda, né? Ou tem um quintalzinho com uma horta. Trabalha com horta comunitária, alguém participa? Sim? Quem participa de horta comunitária? Quantos? Uma. Olha aí, ó, um exercício comunitário legal. Mora em bairro arborizado. Tem vista da janela com paisagem natural? Tem. Ó o privilégio, ó o privilégio. Animais domésticos, observação de aves, por aí vai. Um monte de coisa. Tem alguma coisa que eu não falei nessa lista que vocês pensaram? De repente pensou e queria acrescentar? Não sei. Pode ter. Pisei nas pedras, né? Senti o chão na pedra, senti na areia, na terra, enfim. Comer fruta no pé. Comer fruta no pé. Né? Ali, ó, que ela falou. Vocês acham que tem atividade dessa que que é mais benéfica do que outras? Quais seriam as mais legais, assim, mais importantes para a qualidade de vida? Atividade física e ambiente natural. Eu acho que a mais importante é a vista da janela com paisagem natural. Porque se eu conseguir ter a vista natural ali, eu tenho a natureza. Então aí resolveu todos os problemas. Boa. É isso. Boa, adorei. Olha lá. Qual a frequência? É isso. A frequência é isso. É todo dia? A vista na janela é todo dia, não é? Tá garantido. Você pode até estar de cama com gripe sem conseguir levantar, mas você olha pela janela e você vê, né? E aí? E aí, o que foi que os pesquisadores descobriram? Que é justamente isso. Moro em um bairro arborizado. É rotineiro e tem grande escala, por isso é o que causa mais benefício para a qualidade de vida. Acertou em cheio. Parabéns! Você viu o webinar? Né? É isso. Vamos lá. Olha lá a curva de desenvolvimento. Eu vou... Minha esposa, Bom, nós não era Tarzan, né? Mas que depois quando na minha reflexão não me veio isso, mas no teu comentário quando você refletiu para as crianças, eu me lembrei do andar de cipó nas árvores. Que legal, é. Ó, malabarista quase do circo já. É isso, usando toda a potencialidade do teu corpo ali, né? O pessoal, tem hoje um pessoal que fala que a ginástica, não adianta essa ginástica que você fica parado no lugar, musculação, você tem que ser ginástica que você coloca tudo em movimento, gira da cambalhota, que essa é que faz bem. Dançar, movimentar, girar, é isso que precisa. 10 minutos. Olha lá, só para falar aqui que existe esse gráfico, vocês vão achar muitos desses na internet, doses de natureza, né? Então, ir para as montanhas, para aquela paisagem
super seletiva do Jalapão, que você vai uma vez na vida, né? É uma vez na vida mesmo, entendeu? É um... O todo dia é sentir o nascer do sol e a brisa no rosto, né? Gostar da luz do dia, apreciar o céu azul, olhar para regar as plantas na sua casa, cuidar dessas plantinhas todo dia, interagir com os animaizinhos, perceber o passarinho que vem, coloca uma cumbuquinha de água para o passarinho beber água também, tomar o banhinho dele, se não tem nenhum laguinho por perto, né? Até comida, às vezes. Olhar, apreciar essa natureza pela janela, a chuva, o nascer do sol, o pôr do sol, o arco-íris, né? Enfim, dá para tudo fazer olhando da janela, se não puder sair. Ou perceber todas as coisas que tem perto de casa. Então, o ar, o som das aves. Tomar uma pausa no trabalho, nos estudos, o recreio das crianças, né? Ou aquele momento do final de semana que vocês estão em família, escolhe ir para um ambiente natural, né? A família. Se não consegue na agenda do todo dia, tenta ir pelo menos no final de semana todo mundo junto para um lugar de qualidade natural, né? Gostosa, que todo mundo possa fazer um piquenique sentado na grama, curtir aquele momento, deixar as crianças correr livre, né? Experimentar. E, enfim, ficar num banco só contemplando. Mas o que eu queria trazer aqui de oportunidades, sabendo que estamos acabando com o tempo máximo, oportunidades que eu refleti com algumas pessoas ultimamente que me ligaram, Juliana, o que eu falo para aquela minha amiga que tem um filho adolescente que não sabe o que fazer, onde pôr, e ela está perdida, que ele só fica na tela no jogo. Vocês já pensaram, alguns de vocês já foram ou escoteiros ou bandeirantes? Ninguém aqui? É uma estratégia legal, porque é um grupo contínuo, né, que tem uma estrutura organizada, antiga, renomada, né, e que eles vão sempre ali, toda semana, uma vez por mês, tem o centro, vai trabalhando habilidades, e é muito legal. Então, é uma dica que eu dou, tá? Outra dica de ação eu ouvi um depoimento recentemente de um rapaz com autismo, né, que tem autismo, e ele falando que ele, quando ele era mais novo, tinha muita dificuldade de concentração, não conseguia ficar quieto de jeito nenhum, e aí o pai dele começou a levar ele para a área natural todos os dias, um pouquinho. E aí quando chegava lá, o pai ficava na interação com ele assim, olha, escuta esse passarinho, qual é o nome? Escuta agora o outro, percebe os cantos. Então, toda a atenção para o detalhe dos cantos. É um exemplo. E o que esse rapaz virou? Um dos maiores especialistas em observação de aves. Guia todo mundo, porque ele só de escutar, ele sabe quem é e aonde está. Então, assim, para dar uma coisa. E lembra que eu falei lá atrás, no começo, antes da gente chegar nos temas conflituosos, que a gente precisava fazer essas vivências com carinho, cuidado, respeito e encantamento junto. Se a gente não tem em nós a experiência, que foi uma pergunta que vocês fizeram, não tem, certa pessoa não tem esse lugar de experiência da vida dela lá atrás. Construa essa experiência com os seus filhos. Entenda que isso é importante e comece a construir essa experiência a partir da perspectiva dos filhos e das filhas, das crianças, dos adolescentes. Crie o espaço para que essa troca aconteça e se coloque numa posição de descobrir e se encantar junto. Se não tem o encantamento dentro de si para nutrir, para ir buscar essa fonte, para inspirar, deixa esse guiar e essa experiência ser uma experiência compartilhada. Vou viver junto, eu também não conheço, eu também não tive essa prática. Poxa, sempre quis acampar na minha vida, nunca tive oportunidade. Será que tem grupos de acampamento? Tem grupos de observação de aves, tem grupos de acampamento. A gente consegue fazer essas conversas. Tem o grupo de escoteiros perto. Tem uma praça, pensando nas realidades mais vulnerabilizadas. Até às vezes tem uma praça, mas está tão mal cuidada, está sem luz, é perigosa. Sozinho é muito difícil fazer mudança nesses lugares. Mas será que em comunidade não consegue? Será que com apoio de organizações da região? A gente conhece as organizações da nossa região que trabalham com isso? Será que a gente já criou diálogo com essas organizações para fazer diferença também
na qualidade desses ambientes naturais que a gente tem perto de onde a gente vive, ou outras pessoas vivem. Eu falei de comida, né? Mas pode ser cuidar de uma praça, para que as crianças daquele bairro vulnerabilizado tenham uma oportunidade de uma praça bem cuidada, construído junto com a comunidade. Né? Então Só sair da zona de conforto. a gente precisa ser criativo, precisa ter vontade, precisa estar inspirado, consciência, precisa estar aberto. Em Chapecó, os edifícios adotam a frente do canteiro, fazem lá uma organização legal, Então, com investimento, às vezes com benefício de lei, inclusive dando algum retorno. Você faz isso e deixa de pagar, sei lá, o IPTU por um ano, sei lá, né? Mas tem que fazer pela consciência mesmo, é melhor. Mas isso seria o ideal, né? Isso é o ideal. Tem, é ótimo. Então, quantas empresas temos aqui que poderiam adotar praças? Muitas. Acho que é isso, gente. Agradeço muito. Obrigada.